Olá, boa tarde a todos. Que bom estar aqui com vocês novamente. Vocês sabiam que o canal de formação continuada mudou de nome? Sejam bem-vindos agora ao canal de desenvolvimento profissional. Um canal que vai além da formação em serviço. Significa também uma troca de experiências. Cada dia da semana, uma série diferente, com um olhar mais inovador para a sua trajetória profissional. A série que você está assistindo hoje é Clube de Leitura na Prática. Quinzenalmente, vocês terão a oportunidade de conhecer diferentes clubes de leitura que se adaptaram nesse período de distanciamento. Clubes que foram planejados e realizados utilizando plataformas e outros recursos no formato à distância. Sugestões que poderão auxiliar você que tem o desejo de criar um clube de leitura. O dia de hoje será um bate-papo com uma convidada muito especial e no final teremos um momento de interação no chat. Hoje estão participando do programa Carlos Arthur Aguena, da equipe do Cremário Covas, que será o mediador, e Caroline Aparecida Ferreira, que é graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e possui formação complementar em roteiro e documentário. Há mais de 10 anos tem se dedicado ao estudo e à crítica narrativa literária e audiovisual. Uma leitura ávida desde a infância. Entende o prazer que há em compartilhar experiências literárias e em conhecer novos leitores. E agora quer disseminá-lo. Ela que é mediadora do Narrador Clube de Leitura. Um clube que traz autores e tradutores para participar dos encontros, trazendo fundamentalmente suas próprias experiências leitoras, inclusive de seus trabalhos. Camila vai contar agora um pouquinho dessa trajetória para nós. Carlos, é com você. Olá a todos. E a gente começa a nossa conversa com a Caroline pedindo para que ela conte um pouco sobre o histórico, como que nasceu, qual que é o público do Clube de Leitura O Narrador. É com você, Caroline. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Cris, todos vocês que estão assistindo. É um prazer estar aqui. Bom, o clube de leitura, né, a vontade de ter um clube de leitura nasceu da minha expectativa de me deparar com novos olhares sobre a literatura, né. Eu, né, sou formada em letras, eu sempre me acostumei, né, nos últimos anos, à mesma abordagem, né, da literatura, um certo olhar que quem é da área tem sobre as obras, né? E a minha vontade era conhecer o olhar de outras pessoas, de outras áreas, de outras idades, que fosse um ponto de encontro, o clube de leitura. E, bom, e aí foi que eu procurei, né, concretizar, coloquei esse projeto no papel, ofereci a algumas livrarias em busca de um espaço para poder realizar esse clube. E, enfim, hoje ele tem 2 anos já, ele começou em janeiro de 2019. O nosso primeiro encontro foi sobre a Amiga Genial, da Helena Ferrante. Foi um encontro em que eu convidei o professor Maurício Santana Dias, tradutor da Tetralogia Napolitana, para fazer parte desse encontro. E foi um dos encontros mais cheios do clube, da história do clube, né? O primeiro encontro, vieram muitos fãs de Helena Ferrante, alguns permaneceram, outros não participaram mais, mas foi o início desse clube, né? E ele não tinha um nome ainda, o narrador ele foi batizado por volta do 3º encontro. Eu senti a necessidade de que o clube tivesse um nome, tivesse uma identidade. Eu mesma criei um logo para o clube e criei uma página na internet, e para que as pessoas pudessem se atualizar sobre a programação do clube, né? Caroline, fala um pouco como que são escolhidos os livros, como é a curadoria do Clube de Leitura, o Narrador. Bom, na curadoria eu busco pela diversidade. Então, eu busco obras de diferentes momentos e de autores de diferentes países e procuro mesclar essas obras na programação semestral. Então, por exemplo,
clássicos, né? Obras clássicas. Nós já lemos O Retrato de Dorian Gray, nós já lemos As Relações Perigosas, A Outra Volta do Parafuso, Lolita. Das obras contemporâneas, nós já lemos Sobre os Ossos dos Mortos, nós já lemos O Pai da Menina Morta, o Peso do Pássaro Morto, né? Nós já lemos Glória. Então, a diversidade da seleção de obras, né, vai ao encontro da busca pela diversidade de público também, né? A vontade que pessoas diferentes se encontrem para ler aquelas obras, né? Por outro lado, como que eu faço para selecionar, né? Eu leio muitas resenhas, muitas publicações destinadas à literatura. Eu estou sempre alerta em relação aos lançamentos do mês, e tudo isso faz com que eu consiga definir a programação semestral, né? E eu também sempre peço para que os próprios participantes deem suas opiniões. Eu sempre falo, olha, por favor, gente, deem as sugestões, digam o que vocês estão esperando, né? Ler, né? O que vocês aconselham, e eles são ótimos leitores, então eles sempre têm ótimos conselhos para dar, ótimas dicas. Então eu avalio aquilo que eles me passam, e a partir dessa avaliação eu também faço uma programação. Então, todo final de mês, eu vou lá e todo final de semestre, né, eu vou lá e determino o próximo semestre, a programação do próximo semestre inteiro. E dentro dessa programação do semestre, eu mesclo entre épocas e autores. Caroline, fala um pouco mais de quem é o seu público, né, o perfil do seu público, e assim a metodologia dos encontros, né? Como é que funciona a dinâmica. Eu acho que esse é um dado bastante importante para os professores, tá? A dinâmica, a metodologia do clube de leitura O Narrador. Tá. E o público? Sim, o público. Então, o público são pessoas de diferentes idades, diferentes profissões. Então, no clube nós temos psicólogos, temos médicos, temos filósofos, temos jornalistas, advogados, aposentados, e, enfim, as idades oscilam bastante. Eu acho, inclusive, que eu sou a pessoa mais nova no clube, talvez, eu a mediadora. E eles trazem um repertório incrível, porque são leitores natos. Então, eu sou muito privilegiada, né, de fazer parte desse clube, né? Sem eles, esse clube não aconteceria. E a outra questão, a metodologia, né? Bom, a metodologia é o seguinte, são encontros mensais, eles duram 1h30, né, mais ou menos, e até 2 horas, às vezes. E nesses encontros, a gente vai discutir uma obra, cada encontro uma obra diferente, né? Então, qual que é a proposta, a princípio? Eu faço uma mini aula no começo de cada encontro. Eu poderia dizer assim, eu falo sobre o autor, sobre a obra daquele autor como um todo, a importância daquela obra que nós estamos lendo no contexto da obra do autor. Então, eu faço uma contextualização daquilo que a gente vai ler. E depois disso, eu abro para começar a discussão em si. Então, eu sempre parto de uma abordagem que eu chamo de abordagem impressionista. Eu quero saber a impressão dessas pessoas a respeito da obra, né, que elas leram. E isso parte, né, do gosto da pessoa. Olha, eu gostei, eu não gostei, eu tive estranhamento, olha, eu me senti muito próximo. Nossa, eu acho que, né, eu leria de novo, enfim, essas impressões que as pessoas têm sobre a obra. E dessas impressões, eu parto para uma análise e uma interpretação, né? Conforme a nossa discussão vai se aprofundando, eu coloco um ponto, coloco outro, né? Coloco um elemento ou outro para a gente pensar, para analisar do porquê gostar, do porquê não gostou, né? Então, acho que tudo isso faz parte da minha abordagem, né? Com o clube, né? Como o clube funciona. E eu sempre tenho em mente algo que um pensamento do Umberto Eco, né? Umberto Eco, ele escreve no livro dele Interpretação e Superinterpretação,
a respeito, né, da crítica literária, né, ele sempre fala que para além, né, da intenção do autor ao escrever aquela obra, né, que é muito difícil que a gente alcance, e da intenção do leitor, né, sobre aquela obra, né, a intenção que o leitor quer projetar sobre a obra, existe a intenção do texto. Então, a minha proposta é o trabalho com o texto, né, e é bárbaro de ver como é frutífero esse encontro, porque surgem novas concepções, né, daquilo que foi lido, e é maravilhoso, né? Eu me sinto fora da minha caixa, e eu acho que todas as pessoas se sentem, né? E eu acho que essa é a verdadeira intenção do clube de leitura. Caroline, você tem convidado escritores e tradutores para participarem dos encontros do Clube de Leitura O Narrador. Então, eu peço para que você conte um pouco como que funciona a dinâmica, né, como que é a participação desses escritores, se é surpresa para os participantes. Fala um pouquinho. Bom, não, na verdade, não. Eu sempre aviso com antecedência se nós vamos receber algum convidado, até como uma forma de convidar mais pessoas a participarem, né? As pessoas são estimuladas quando a gente fala, olha, vou levar um convidado diferente, vai vir um tradutor, vai vir um especialista da área, né? O próprio autor virá. Então, tudo isso é uma forma de chamar público, né? De que as pessoas se sintam estimuladas a vir. Então, geralmente, em se tratando dos tradutores, né, dos convidados que são especialistas em determinada área, determinado tema da literatura, eu entro em contato geralmente por e-mail. Alguns foram meus professores na faculdade, né, eu tenho esse privilégio né, de ter conhecido, de ter tido aulas com tradutores, com ótimos professores, então eles foram meus professores, então eu me apresento, falo que eu sou ex-aluna, que, né, eu coordeno um clube de leitura e que seria muito importante que eles viessem, né, participar, e como eu fiz, por exemplo, com Maurício Santana Dias, que embora não tenha sido meu professor, eu me apresentei dessa forma e ele aceitou muito prontamente o convite. E esteve lá no primeiro dia do clube. E quanto aos autores, né, eu já recebi o Thiago Ferro e a Aline Bey, né, no clube de leitura. A Aline Bey, que é autora do Pai da Menina Morta, né, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, e o Thiago Ferro, que é autor... Minto, eu confundi os títulos. Aline Bey, que é autora do Peso do Pássaro Morto, que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. E o Thiago Ferro, que é o autor do Pai da Menina Morta, que ganhou o Jabuti e também o Prêmio São Paulo de Literatura. Eu fiz o contato pelas redes sociais, contei sobre o clube, perguntei se eles gostariam de falar sobre a obra deles com outros leitores, né? Que seria um bate-papo mais informal, e eles também aceitaram muito prontamente, né? Mas, de qualquer forma, quando eu faço convite para esses tradutores e especialistas e autores, né? A ideia não é só que eles sejam, né, uma autoridade sobre aquela obra, ou que, né, façam uma espécie de palestra ou aula sobre aquela obra, mas que eles vivenciem como leitores, né? Se possível, eu peço a eles, falo, olha, vocês também estão aqui como leitores, né? Como vocês sentiram essa obra como leitores, como vocês viveram essa obra como leitores, né? O que é você, autor, enxergando a sua obra nos olhos do leitor? É possível? Então, essa é a proposta. Então, geralmente, eles fazem como eu, né? Eles falam um pouco sobre a obra, um pouco sobre eles. As pessoas aproveitam para tirar dúvidas, aproveitam para autografar seus exemplares. E aí, a gente abre para uma roda de conversa e todo mundo vai lá e fala um pouquinho daquilo que
né, chamou atenção na obra do autor ou do tradutor, enfim. Esse aqui é o marcador de livros que a Caroline produziu para o Clube de Leitura, o Narrador. E esse marcador de livro tem os direitos do leitor, tá? De autoria do Daniel Penac. Eu queria que a Caroline nos explicasse um pouco o que são esses 10 direitos do leitor. Poxa, os direitos do leitor, eles foram extraídos de um ensaio do escritor Daniel Penac, né? Ele é um escritor e professor. Se chama Como um Romance. Esse ensaio foi publicado em forma de livro, né? É bastante fácil de se achar. E nesse ensaio, o Daniel Penac fala sobre como, né? Ele faz reflexões sobre a leitura e ele fala sobre como a leitura deixa de ser um prazer e se torna uma obrigação conforme a gente cresce, né? Como essa leitura deixa de ser prazerosa, né? E ele dá muitos exemplos, né, de adolescentes que perderam o gosto para a leitura, né, que quando eram crianças se encantavam tanto por esse universo e quando crescem abandonam o gosto pela leitura. E é um livro que eu particularmente acho que todo professor tem que ler, todo professor tem que ler, é um livro que eu diria que é obrigatório, porque eu acho que o professor tem essa missão de estimular os seus alunos a ler, né? E qual é a melhor forma de fazer isso? E o Daniel Penac trabalha tudo isso nesse ensaio e trabalha com uma linguagem literária, né? Ele não trabalha com uma linguagem objetiva, né? Ele inclui cenas, né? Ele ilustra. Então, é um ensaio muito precioso. E então, como uma forma de fazer o autor voltar, né? Fazer o leitor, né? Voltar a sentir prazer ao ler, ele enuncia os 10 direitos do leitor, né? Que são direitos que subvertem a obrigação da leitura, né? Que subvertem a leitura enquanto obrigação. Se você me permitir, acho que eu vou enunciar os 10 direitos, Carlos, para que as pessoas entrem em contato, né? Então, vamos lá. O primeiro direito é o direito de não ler, né? O que é o direito de não ler, né? Eu acho que muitas vezes nós nos vemos com várias recomendações sobre aquilo que a gente deve ler. E nós temos um determinado tempo, nós temos uma determinada vontade. Ser capaz de dizer, isso eu não vou ler, porque isso não entra nas minhas vontades e naquilo que eu aprecio dentro da leitura e naquilo que me interessa. Então, esse livro, por exemplo, eu não vou ler. O segundo direito é o direito de pular páginas. Bom, o Daniel Penac fala deliberadamente que a gente pode pular algumas páginas que não estão nos agradando. Então, estou lendo um livro, de repente surge uma descrição enorme, né, de algum cenário, ou de algum local, ou de alguma pessoa, e de repente aquilo deixa de ser prazeroso e aquilo, de certa forma, inibe a sua leitura. Então, você tem o direito de pular essas páginas, né, que não te apetecem. Um terceiro direito muito polêmico é o direito de não terminar um livro. E o que seria, né? O direito de não terminar um livro. Começou a ler, viu que não gostou do livro, eu não vou terminar esse livro, porque existe outro livro que você pode gostar de ler e que seja uma experiência muito mais prazerosa do que o livro que você deixou de ler. A leitura tem que ser um prazer na sua vida. Então, o direito de não terminar um livro é um direito desafiador para o leitor, mas é um direito, muitas vezes necessário e bem-vindo, né? Bom, o direito de reler. O leitor acha que ele tem que ler, muitas vezes, o máximo que ele puder de autores e de livros diferentes. E ler um mesmo livro pela segunda vez
é uma perda de tempo. E esse direito vai contra isso, né? Você tem direito de reler o mesmo livro quantas vezes você quiser. Eu tenho, particularmente, uma pilha dos livros que eu quero reler. E eu conheço muita gente que relê a mesma obra pelo prazer imenso que aquela obra trouxe para a pessoa. Então, você não é obrigado a ler um livro, né, novo, né, uma história que você não conhece, se você tem muita vontade de reler aquela que você já conhece mais uma vez. Né? O direito de reler é um direito do nosso prazer também, né? Bom, o direito de ler qualquer coisa, e qualquer coisa é qualquer coisa, né? Esse seria o quinto direito. Bom, leia quadrinhos, revistas, romances literários ou romances comerciais, né? Ficção, né, ou não ficção. Existe um mar, né, de leituras aí afora. E você tem direito de ler aquilo que você quiser. Muitas vezes a gente pensa que é obrigatório que você, para ler com eficiência, se atenha aos romances que nós chamamos romances literários ou com valor literário. Mas muitas vezes um romance comercial pode trazer muito prazer também. Então, esse romance que pode te trazer prazer, mesmo não tendo valor literário, ele é muito importante na sua formação como leitor e no seu prazer enquanto pessoa, né? Eu costumo dizer para o pessoal do clube de leitura o seguinte, que muitas vezes uma obra tem um maravilhoso valor literário, né? Você vê uma qualidade naquela obra ímpar, mas você não gosta daquela obra. Por mais que você ache que ela seja maravilhosa literariamente, esteticamente, aquela obra não te fez sentir maravilhas, não te trouxe muito prazer. E muitas outras vezes, existem obras que não têm muito valor literário, você sabe que não tem, você sabe que o enredo não é tão maravilhoso, você sabe que, né, os personagens são bastante rasos, mas a leitura daquela obra te traz prazer, né? E eu acho que você tem direito de ler as duas. E é importante também saber, lógico, o que tem valor literário e o que não. Mas nem sempre a gente gosta do que tem valor literário e nem sempre o que não tem valor literário é horrível, né? Então, é preciso se dar essa liberdade, a liberdade de conhecer outras coisas. Bom, o sexto direito é o direito ao bovarismo. Esse direito, o direito ao bovarismo, ele se refere a Madame Bovary, do Flaubert, que era uma mulher que lia muito e se identificava profundamente com as personagens que lia e começavam a agir como essas personagens. Eu acho que estamos todos sujeitos a isso, né? Nós temos essa liberdade de sentimentos e sensações, né? Que vem da leitura de uma obra e muitas vezes nós entramos profundamente naquela leitura. E esse é mais um direito do leitor, o direito ao bovarismo. O oitavo direito é o direito de ler uma frase aqui e outra ali. Ou seja, vou ver se eu gosto desse livro. Você abre uma página e você escolhe uma frase, lê uma frase aqui e outra ali. Bom, acho que vou ler esse livro inteiro. Não, acho que não vou. Não, mas você só leu uma ou duas frases? Poxa, mas ainda assim é o seu direito. É o seu direito de raptar algumas frases soltas, né? Muitas vezes, eu não sei, você está no metrô, eu sou uma pessoa que se eu estou no metrô e eu vejo alguém lendo, eu fico curiosíssima para saber o que a pessoa está lendo, né? E se eu puder colher alguma frasezinha do livro daquela pessoa, eu colho, né? Então, eu acho que passa, né, o direito de ler uma frase aqui e outra ali passa por isso. O direito de ler em voz alta, né? É o nono direito.
que é um prazer imenso. Eu acho que todos, quando crianças, nós lemos em voz alta, né? Para deixar bem claro que nós sabíamos ler, né? E era muito maravilhoso ouvir o som da própria voz, né? Lendo uma passagem, um texto, alguma coisa, né? E a leitura em voz alta traz muito prazer. E eu acho que depois de certa idade, nós rechaçamos a leitura em voz alta, né? Às vezes, né? Às vezes estamos em uma casa com família, com filhos, e nos sentimos constrangidos a leitura em voz alta. Mas a leitura em voz alta é uma prática de aproximação da literatura, né? Bom, e o último direito é o direito de se calar. E o direito de se calar, ele é basicamente o direito de você guardar para você tudo aquilo que você sentiu e pensou a respeito de uma obra. Às vezes a obra foi tão intensa e tão forte, né, dentro da sua vida, que você prefere não falar sobre a obra. Você está digerindo tudo aquilo, você quer guardar tudo aquilo para você. Isso vai um pouco contra, né, a ideia do clube de leitura, que é dividir as suas impressões, mas o clube de leitura é também um espaço para só se ouvir e ficar calado quando necessário, né? O clube de leitura não é só um espaço em que todo mundo tem a obrigação de falar, mas é um espaço em que as pessoas podem escutar também, né? E elas podem se calar a respeito daquilo que elas pensam da obra. E, bom, esse foi o último direito, né? E eu ofereci esses direitos, eu fiz um marca-página do clube de leitura e eu ofereci esses direitos aos participantes do clube, aos meus leitores participantes, para que eles, se necessário, retreinassem, né, os seus hábitos de leitura, né? Se sentissem mais livres, mais próximos, né, das suas leituras. E a ideia é essa, e eu acho que uma ideia que deve ser divulgada, né? Eu acho que os direitos do leitor devem alcançar mais leitores ou futuros leitores. Caroline, muitos elogios, cumprimentos aqui no chat. Tá? Eu aqui duas perguntas, né? Uma pergunta aqui, a Glaziele e mais uma pessoa aqui perguntou para você falar de novo o nome do livro, tá? E uma professora aqui está perguntando qual que é o sétimo, tá? Qual que é a sétima, o sétimo princípio, tá, Caroline? O nome do livro é Como um Romance, do Daniel Pennac. É um ensaio, né? E esse é da LPM, eu acho que saiu pela editora Rocco também. É um livro curtinho de bolso, o meu exemplar, e muito valioso. O sétimo, né? Então, agora que ela falou, a professora falou, eu acho que eu pulei o sétimo, né? Ela tem razão. O sétimo direito é o direito de ler em qualquer lugar, né? E qualquer lugar é qualquer lugar, no metrô, no ônibus, em casa, na rua, no parque, na biblioteca, no banheiro, porque às vezes é silencioso. E esse é o sétimo direito. Caroline, vários professores perguntando quais são os direitos. Acho que vale a pena você repetir rapidamente quais são os 10, né, para os nossos professores aqui. Lá. Os direitos do leitor, né? O primeiro é o direito de não ler. O segundo é o direito de pular páginas. O terceiro é o direito de não terminar um livro. O quarto é o direito de reler. O quinto é o direito de ler qualquer coisa. O sexto é o direito ao bovarismo, que o Daniel Pennac chama de doença textualmente transmissível. O sétimo é o direito de ler em qualquer lugar. O oitavo é o direito de ler uma frase aqui e outra ali.
O 9º é o direito de ler em voz alta. E o 10º é o direito de se calar. Será que deu agora? Caroline, alguns comentários aqui. A professora Maria. Amo essas lives sobre clubes de leitura. Professor Roberto Canossa. Maravilhoso o trabalho desta equipe. Parabéns. E aqui uma pergunta da equipe do Cremário Covas, aqui no chat. Alguma dica para manter a frequência e a fidelidade dos clubistas? Bom, eu acho que uma das dicas é manter um ambiente acolhedor, né? Em que não exista o certo ou o errado, né? Dentro da literatura, exista o plausível. Eu costumo dizer isso para as pessoas de uma maneira geral. Não, mas você acha que essa análise, essa interpretação está certa? Você acha que está errada? E eu digo, bem, algumas exceções, muitas vezes é uma questão de plausibilidade. Algumas interpretações e análises são mais plausíveis do que outras, porque são mais bem sustentadas, né, e mais bem alimentadas do que outras. Então, eu acho que uma ideia é trabalhar isso no clube, que as pessoas não se sintam constrangidas, né, ou com medo de errar, ou de não apresentar uma impressão correta ou uma impressão a ser valorizada. Eu acho que isso é uma forma de fidelizar o clube, né? Você criar um ambiente confortável. E eu acho que a outra questão, para que as pessoas continuem participando do clube, é que eu sempre peço para elas, como a gente estava falando na curadoria, né? Eu peço para que elas deem suas impressões, né? Deem suas dicas, suas sugestões daquilo que elas gostariam de ler. Então, que a pessoa fale, olha, posso te dar uma dica? Eu gostaria de ler esse livro no clube. Ou, eu acho que tal autor é muito bom, né? Eu gostaria de ler esse outro livro. Então, e você acolher, né? Você ver que aquela dica, aquela sugestão tem sentido dentro da sua programação, né? No meu clube, como eu disse, eu faço semestralmente a programação e colocar aquele livro lá é importante para aquela pessoa, né? Que viu que foi acolhida, né? Na sua sugestão e que vai discutir uma obra que ela tem vontade, né? E isso é muito importante, né? E passar esse gosto pela literatura também, né? Eu acho que é uma forma de você fidelizar as pessoas, mostrar o quanto você gosta daquilo que você lê, daquilo que você faz, né? O quanto é importante estar lá com aquelas pessoas discutindo literatura, né? Trocando boas ideias, bons autores. Claro, os convidados também são uma forma de fidelizar, viu? Os convidados também são uma forma de você chamar pessoas, de você garantir que a pessoa participe, né? Eu acho que isso conta bastante também, para que as pessoas voltem. Caroline, mais um comentário aqui. O professor Marcos, deve ser Vinícius. Boa tarde. Um livro que gosto muito é O Conde de Monte Cristo. Ele explora a imaginação e a astúcia para sair de situações problema. Tá? E aqui mais uma pergunta da nossa equipe. Você pretende manter os encontros à distância depois da pandemia ou talvez funcionar nos dois formatos, presencial e à distância? Marcos Vinícius, né? Falou do Conde de Monte Cristo. É uma obra maravilhosa. É uma obra que eu já pensei em colocar no clube, inclusive. Mas existe uma outra questão que agora eu gostaria que eu acho que eu não comentei, né, quando eu falei da curadoria, mas que eu gostaria de comentar com vocês, que é o tamanho das obras. Você tem que ser razoável na escolha do tamanho das obras que você seleciona, porque o pessoal vai ter um mês para ler, né? E muitas vezes aquilo que você lê em um mês rapidamente, outros participantes não leem, né? Existem ritmos de leituras diferentes. Então, o Conde de Monte Cristo, por exemplo, eu não coloquei ainda pelo tamanho. Eu preciso de um intervalo maior, né? Talvez início,
do ano no clube, né? Que você tem uma né? Um tempo de férias, e aí você vai lá e pode colocar uma obra maior, porque as pessoas tiveram mais tempo para ler. Mas eu concordo com o professor, é uma obra maravilhosa. Que, inclusive, tem adaptações também bastante conhecidas para o cinema. E a questão do presencial e virtual, né? Então, gente, faz mais de um ano que o clube virou um clube virtual, né? E eu vou dizer para vocês que o clube virtual atraiu mais gente do que o clube presencial. Eu não esperava por isso. Quando houve a pandemia, né, foi decretada a quarentena, eu falei, bom, eu vou esperar, vou ver o que o pessoal acha, se a gente espera voltar os encontros presenciais, se a gente, né, passa para os encontros virtuais. Levei isso ao clube, né? Nós temos, inclusive, um grupo de WhatsApp em que a gente delibera sobre esses assuntos do clube. Eu falei, gente, o que vocês acham? Vocês querem esperar? A gente atrasa a programação, porque já tinha uma programação. E aí eles falaram, não, vamos tentar fazer virtual, a gente tenta retomar a programação normalmente, a gente faz um encontro virtual. E acabou dando muito certo, né? Porque as pessoas foram chamando umas às outras, né? Muitas vezes existe a questão do deslocamento, pessoas que moram em outras cidades. E, de repente, com o clube virtual, pessoas que não poderiam participar, né, no momento em que era presencial, estão participando. Então, foi um belo momento para o clube. E eu ainda estou pensando bastante como será quando nós pudermos voltar, né, aos encontros presenciais. Talvez encontros mistos, né? Talvez uma forma de aliar as duas possibilidades de encontro, né? Ou que os encontros virtuais sejam voltados a um aspecto, os encontros presenciais a outro, enfim, eu não sei ainda, mas foi uma surpresa muito boa. Eu acho que as pessoas que se sentem, né, compelidas a criarem, né, um clube de leitura, o clube de leitura virtual é sim uma opção. Eu vi muito claramente isso, que é sim uma opção de coordenar, de mediar o clube. Caroline, mais uma pergunta que está ligada a essa anterior que você acabou de responder. Os clubistas comentam que sentem falta dos encontros presenciais ou se adaptaram bem com os encontros à distância? Gente, eu acho que eles se adaptaram muito bem, viu? Lógico, nós sentimos falta de nos encontrar, né? Era sempre muito prazeroso poder abraçar todo mundo, né? E, enfim, estarmos juntos presencialmente. Mas eu acho que eles se adaptaram muito bem. Eles gostaram muito, né? Nós temos um público da terceira idade no clube e foi ótimo, porque eles puderam continuar participando, né? Nessa situação da quarentena, mesmo talvez que voltasse, né? O clube, antes da vacina, eles não poderiam participar, né? Então, foi uma solução boa para todos que participam do clube. E, como eu disse, a frequência e o número de participantes aumentou, né? O que foi ótimo. Trouxe encontros muito mais produtivos. Caroline, uma pergunta bem interessante aqui, ó. Alguém que não leu o livro proposto pode participar do encontro? Com certeza, né? Eu acho que muitas vezes já participaram, né, algumas pessoas que não tinham lido o livro proposto, mas que saíram de lá, né, prontos para comprar o livro, para adquirir o livro e ler, porque gostaram do encontro, gostaram do que foi falado sobre a obra. Então, não existe essa restrição, né, de você... não leu, então não participa, né? A única coisa que eu alerto é que muito possivelmente tem spoiler, né? Muito possivelmente as pessoas podem antecipar o enredo do livro. Então, nós discutimos o final, nós discutimos todos os aspectos do livro.
Mas se a pessoa não se incomoda, eu não vejo problema nenhum. Aliás, eu sempre falo, olha, se vocês não leram, não tem problema, participem, porque vai que vocês se animam a ler, né? E já é ótimo, na minha opinião. Caroline, agora uma pergunta que eu acho que é uma preocupação de grande parte dos professores que estão aqui nos assistindo, tá? A professora Cláudia, boa tarde. Boa tarde. Como fazer meus alunos leitores se muitos não gostam de ler? Alguma dica? Eu acho que a grande dica de hoje são os direitos de leitor que você pode dar para ele, né? Que ele pode ler escolhendo aquilo que ele vai ler, né? Que ele pode pular as páginas que ele não gosta, que ele pode se recusar a ler talvez alguma obra que ele acha que não é interessante para ele. Então, eu acho que essa é uma bela forma de aproximar o aluno da leitura. Mais uma vez, eu recomendo o livro do professor Daniel Pennac, porque o Daniel Pennac passa por isso. Tem um trecho do livro em que ele fala, ele narra um adolescente em sua mesa de estudos, assim, passado, porque ele tem um livro de 500 páginas para ler, que o livro não diz nada para ele, ele também não diz nada para o livro, e ele é obrigado a ler aquilo, e é uma situação horrível. E eu acho que o segredo é fazer com que a leitura se torne um prazer novamente. Deixe de ser uma obrigação e se torne um prazer, né? Eu acho que às vezes sim, o aluno tem, né? Ele precisa ler certas obras, né? Ele é obrigado a responder a um currículo, né, pré-determinado de ensino, mas às vezes isso pode ser feito de uma maneira mais amena, de uma maneira que ele se sinta mais livre dentro das vontades dele, né, que ele entenda o prazer da leitura por isso. Eu acho que a postura do professor também, de mostrar como é maravilhoso o universo da leitura, faz toda a diferença, assim, né. Eu fui ensinada pelo exemplo, né, eu via minha mãe lendo, e aquilo me estimulava muito. Nossa, ela tá lendo, e eu ficava meio curiosa, e eu andava em círculos em volta para ver o que estava acontecendo, né? E via que ela se divertia, né? E me foram contadas histórias quando eu era criança, eu não sabia ler, mas eu ouvia as histórias. Então, eu acho que a gente aprende a ler muito pelo exemplo também, né? Se existia alguém muito empolgado perto da gente, lendo, eu acho que é contagiante, eu acho que a gente, né, como qualquer coisa, nós ficamos curiosos, nós somos seres curiosos, os seres humanos, né? E eu acho que o professor passar isso, talvez não seja a única solução, mas seja um princípio muito importante de um caminho, né, para alunos leitores. Eu acho que talvez seja esse o caminho, né? Você mostrar esse entusiasmo. Caroline, mais uma preocupação de professores aqui. Você acha que é possível desenvolver esse projeto em sala de leitura, sala de aula nas escolas? Isso é uma questão da professora Sandra e do professor Daniel. Professores, que bacana que vocês fizeram essa questão. Quando, um ano depois de ter criado o clube de leitura e o clube foi se fortalecendo aos poucos, eu tive que ter muita paciência. Às vezes nos primeiros encontros, assim, né, depois do primeiro encontro, que foi muita gente, os encontros que se seguiram, às vezes iam 5 pessoas, iam poucas pessoas, né, e foi com muita persistência que os encontros, né, evoluíram e o clube se consolidou. Então, assim, quando o clube tinha mais ou menos um ano, eu criei um projeto do narrador Clube de Leitura na sala de aula, que era uma vontade minha de levar o projeto do narrador para as escolas públicas, para que de alguma forma houvesse uma aproximação, né, com estudantes de escola pública, essa dinâmica da leitura em clube, né, não saindo um pouco, né, desse sistema da sala de aula, né, de que o professor está na frente, os alunos se sentam nas carteiras e o professor ensina a literatura, mas um sistema em que todos estão numa roda ali, dividindo
né, aquilo que eles têm para oferecer a respeito daquela leitura. Então, esse foi um projeto que eu fui amadurecendo, eu não soube como desenvolvê-lo, né? E, enfim, houve a pandemia também logo em seguida, e eu já não sabia mais como apresentar esse projeto de clube de leitura na sala de aula, mas eu acredito fortemente que o clube de leitura na sala de aula poderia ser maravilhoso. Poderia talvez ser esse link, né? De fazer o aluno gostar de ler, né? Que ele se sinta mais à vontade, né? Num ambiente talvez mais informal. E eu acho muito possível. O que eu acho que existe uma complicação, que foi a complicação que eu pensei quando eu pensei nesse formato, né, de clube de leitura para as escolas, que nem sempre todos os alunos vão conseguir adquirir os exemplares, né, de tais livros. Então, a gente precisaria da parceria de bibliotecas, ou então discutir contos a princípio, que são formas, né, que são narrativas menores. Você pode criar um xerox, você pode, né, mandar pela internet. Então, formas que tornariam o acesso do aluno ao texto mais viável, né? Que era uma das questões que eu pensava muito a respeito. E quem sabe um dia a gente ter a colaboração de editores, que queiram, né, fazer uma parceria com as escolas e fornecer esses exemplares para os alunos, para que se torne viável o clube de leitura, né? Mas eu acho que é um sonho. Eu apoio esses professores que têm muita vontade de criar o clube de leitura e têm essa vontade. Caroline, aqui um comentário da professora Ana Lídia, tá? Eu não entendi muito bem, mas eu vou ler o texto dela. Caroline, inclua uma obra clássica nacional que já esteja no domínio público nas leituras. Assim, colocaríamos, por exemplo, no tema da redação do Enem, se o aluno tivesse lido O Alienista, Machado de Assis. Teria repertório para o tema O Estigma Associado às Doenças Mentais na Sociedade Brasileira, além de nos aproximar de temas recorrentes humanos, divulga a literatura. Comentário da professora Ana Lídia. Eu acho que, pensando nos alunos que prestam vestibular, né, fazem o Enem, fazem a FUVEST, né, e enfrentam uma redação com muitas vezes com esses temas que muitas vezes os alunos entendem como temas problemáticos e difíceis de desenvolver, a literatura é uma ótima forma de se colher conteúdo, de se colher informação, né, de se basear numa boa resposta, numa boa redação. Eu acho que o que ela quis dizer é que talvez nesses clubes de sala de aula, talvez inserir essas obras de domínio público, como Alienista, que é uma obra de domínio público, para que esses alunos leiam e também, além de lerem uma ótima obra, sejam capacitados a realizar uma boa redação. Só que eu acho que as obras que estão em domínio público, né, que são autores que já estão mortos há mais de 70 anos, existem obras maravilhosas, e eu concordo, eu sou suspeita para falar do Machado, né, eu pessoalmente, mas eu acho que a gente tem que dar uma forma de trazer também literatura contemporânea para a sala de aula. Porque tem muita gente falando de assuntos atuais, pertinentes, importantes para os jovens também. Dar abertura para a literatura contemporânea também é importante, né? Saber equilibrar as duas eu acho que é importante, porque a literatura contemporânea chama muito a atenção, né, dos jovens, né, de certa forma. E eu acho que pode ser um caminho também. Caroline, mais perguntas a respeito de sugestões de como trazer o clube de leitura para salas de leitura, salas de aula, né, nas escolas. Você poderia falar um pouquinho mais? Olha, eu acho que os clubes de leitura das escolas, né, e para salas de aula, eu acho que eles teriam que ser calibrados pela faixa etária, né, mas não pelas séries. Eu acho que se existe um apoio da diretoria da escola
para que haja uma reunião fora do horário, né, regular, um horário oposto, que possa mesclar, né, que possa juntar alunos de diferentes séries, mas cuja idade não seja tão diferente, eu acho que é uma forma, né, de se abordar esses temas. E eu começaria, mais uma vez, como eu disse, por textos, talvez que estejam no domínio público, contos, textos curtos, né? Até 20% de um livro a gente pode usar por direito, né? Para estudo, né? Então, às vezes, fazer um bom recorte de um bom conto. Essa semana, por exemplo, eu estava lendo a obra da Conceição Evaristo, tem contos muito bonitos, que podem ser selecionados, né? Então, eu penso nesse sentido a princípio, né? Mas eu acho que se também houvesse uma forma de pedir apoio para a biblioteca do colégio, né? E talvez uma forma de rodízio para leitura, em vez de começar com um encontro uma vez por mês, começar né? Que se faça um encontro a cada 2 meses, que seja, a cada 45 dias, para fazer os testes, para ver o quanto os alunos se animam, né, com a ideia de sentar e conversar informalmente sobre a literatura, né? E se vocês puderem, por favor, né, chamem algum convidado que vocês acham que possa estimular os alunos a participarem desse primeiro encontro, né? O primeiro encontro é muito importante para que o aluno comece a gostar daquele ambiente, comece a gostar, né? Comece a frequentar aquela roda de conversa, se sinta acolhido. Então, talvez seja importante convidar, né, alguém que vai interessar esses alunos, né? Que queira fazer um trabalho conjunto com a escola. Então, eu acho que tem tudo isso, assim. Eu acho que esses são critérios a se pensar. Bom, mas aí eu acho que vai da especificidade também de cada escola, né? Para aceitar a dinâmica e organizar um horário e etc. para receber essas crianças. Mas eu deixo a dica, né? Estamos na quarentena. Se seus alunos têm a possibilidade de acessar a internet, se eles têm a possibilidade de fazer um encontro online, eu acho ótimo. É um ótimo teste começar agora, porque pode virar presencial, né, quando as aulas voltarem normalmente, e pode ser um ótimo teste, chamar esses alunos para participarem online, mandar um texto para eles, pedir para que eles leiam esse texto e conversar com eles, né, a respeito do que eles acharam. Eu acho que é um bom caminho. Agora é uma hora de testar, é uma hora de oportunidades, porque a quarentena é vista muito como, né, uma hora, como um momento em que você tem que paralisar os seus planos, né? E para mim não, é um momento de você testar os seus planos, de você aproveitar que pode ser um espaço, né, virtual para você receber esses alunos, conversar com eles, bater um papo, falar sobre literatura, né? Se possível, aliar a literatura a um filme, às vezes tem uma adaptação de um conto, às vezes tem uma adaptação ou um texto que você acha que parece com um filme, você acha que pode trazer uma boa discussão. Tudo isso pode incentivar a criação de um clube de leitura na sala de aula. Caroline, uma pergunta bem interessante da nossa equipe aqui, assim, a respeito dos contatos que você faz com escritores e tradutores. Você teria alguma dica assim, de como conseguir trazer escritores, até alguns famosos, né, para clube de leitura? E se você planeja assim, a participação deles, você faz uma reunião com eles, como é que funciona isso? A respeito dos não, né, dos tradutores e convidados da área, né, da literatura e tal, eu acabo sendo um pouco privilegiada. Como eu disse, alguns eram meus ex-professores, né, eu já tinha certo contato, já tinha uma certa admiração pela pessoa, então, muito humildemente, eu ia lá, mandava um e-mail: professor, gosto do seu trabalho, sei que você realiza, né, um ótimo, né, um ótimo trabalho de tradução,
nós vamos falar sobre a obra tal no encontro, você traduziu essa obra, será que você não quer conversar com a gente, né? Porque todo tradutor é um leitor maravilhoso, né? Os tradutores são leitores incríveis daquela obra, que foram capazes de trazer essa obra até nós, né? Então, eu converso, né? Eu peço muito educadamente, explico que o Clube de Leitura não tem fins lucrativos, né? Que é um trabalho voluntário que eu faço, né? Com a maior dedicação do mundo por acreditar nesse modelo. E os convido, e a maioria eu nunca recebi nenhuma recusa. Eles participam com muito carinho. E não tenham vergonha, mandem e-mails, né? Eu, por exemplo, quando eu vejo um tradutor do livro e eu falo, esse cara traduziu, jogo no Google, ele está em São Paulo. Agora não precisa estar necessariamente em São Paulo, né? Já que os encontros são online. Mas eu coloco, se a pessoa está em São Paulo, se a pessoa está disponível, vou conseguir o e-mail dela, né? Se for um professor universitário, você geralmente consegue o e-mail no site da faculdade. Geralmente eles têm uma página, eles têm o e-mail deles lá disponível. Então eu vou lá, entro nessa página, pego esse e-mail, explico, me apresento. E olha, é muito positiva a resposta deles. Eles também acabam gostando muito da ideia do clube de leitura, da ideia de verem outras pessoas falando sobre a obra que eles traduziram, porque geralmente eles não têm essa oportunidade. Então, tem que ser bacana para a pessoa que você convida também, sabe? Tem que ser algo que ela acredita, que ela gosta, que ela achou interessante. E é nisso que eu aposto, né? Nesse benefício para os dois lados. E agora, né, mais uma vez, com a quarentena e os encontros virtuais, é mais fácil ainda que algum convidado aceite participar, porque ele não vai nem se deslocar, ele vai sentar, né, no computador e vai participar com você, vai ser 1 hora, 2 horas do tempo dele, para ele é mais fácil até do que um dia, né, do que se deslocar e ir até o lugar. Então, é um bom momento para arrumar convidados. A Aline e o Tiago, eu os acompanho, que foram, né, autores que foram no clube, eu os acompanhava pelas redes sociais. Como eu disse para vocês, para fazer a curadoria, eu acompanho muita coisa, eu vejo muitas redes sociais, né, eu leio publicações literárias, enfim. Então, a Aline e o Tiago, eu já sabia que os livros dele, eles eram livros muito bons, que estavam tendo uma repercussão muito positiva, e eu fui lá, né, e entrei em contato pelo WhatsApp não, pelo Facebook. Falei, bom, talvez eles nem respondam, mas se responderem vai ser ótimo, então por que não tentar? Então entrei em contato, falei que era do clube de leitura, que eu queria trabalhar a obra deles, se eles aceitavam, e aceitaram também. E essas pessoas, né, quando era presencial, eu encontrava 1 hora antes do clube, às vezes, porque às vezes a pessoa não tinha tempo de sentar, né, para conversar num dia específico. Então a gente se falava por e-mail, por WhatsApp, chegava no clube 1 hora antes, a gente sentava. Eu falava mais ou menos da abordagem que eu ia tratar a obra da pessoa, mas para ela se sentir à vontade, para que ela conduzisse da maneira como ela quisesse também. O importante é que fosse bom para ela também o encontro. Então, geralmente eu fazia esses encontros 1 hora antes com a pessoa, antes de começar a dinâmica, e sempre os deixei muito livres, assim, né? Fazia a mediação, mas sempre os deixei muito livres também, para que eles se sentissem à vontade, fizessem daquele encontro algo que fosse legal para eles. Então tem um pouco dessa iniciativa, assim, né? De você, mesmo relutante, entrar em contato, né? Às vezes envergonhado, às vezes, né? Poxa, será que vai ser invasível? Mas eu acho que nós temos pessoas muito boas por aí afora, que querem fazer coisas importantes para a educação, para a leitura, né? Pode ser que você leve um não e faz parte, mas eu acho importante acreditar nessa boa intenção das pessoas de participar e querer contribuir. Caroline, aqui alguns comentários. Professora Graziele, vocês poderiam enviar os 10 direitos do leitor em PDF? A gente pensa numa... Vamos ver aqui, né? É só registrando aqui o pedido dela.
E mais uma aqui, só um comentário, um elogio, né? Professora Cleusa. Olá, boa tarde. Só consegui ver agora como posso rever tudo. Achei magnífico, professora Cleusa. Eu agradeço. Eu ia falar que os direitos do leitor estão na página do Clube de Leitura. Nas fotos, tem a foto do marca-página com os direitos do leitor. É o narrador Clube de Leitura. Esses direitos estão no Facebook, a gente também tem uma página no Instagram, mas os direitos estão no Facebook. Mas se for o caso, eu dou um jeito de disponibilizar sim, não tem problema. Eu posso fazer um PDF, eu posso ver qual que é a melhor forma. Aí vocês me direcionam que eu posso passar sim. E eu agradeço que vocês estão gostando, que bom. É um prazer para mim estar dividindo com vocês tudo isso e acreditar que eu posso contribuir de alguma forma para que os clubes de leitura cresçam, né, por aí. Fico muito contente. Caroline, agora uma pergunta bem legal. Você utiliza filmes, obras, e aí a questão também, né, que todo mundo fala que o livro é sempre melhor que a sua adaptação para o cinema. O que é que você acha disso? Vamos lá. Eu utilizo sim, quando eu acho que na obra tem alguma adaptação interessante daquela obra. Eu falo, olha, assistam, se vocês quiserem, assistam o filme para que a gente possa debater isso, né? Para que a gente possa debater essa relação entre o filme e a obra. Bom, né? Existe isso, né? Que o livro é sempre melhor que o filme, né? Enfim. Vejam, o filme, geralmente, ele é sempre uma interpretação do livro, né? Então, ele não é necessariamente uma forma de você passar para a linguagem audiovisual, né, o que estava na linguagem literária estritamente, né? Então, o filme acaba sendo uma interpretação, com a qual você concorda ou não. Quando você você lê o livro primeiro, você já tem a sua interpretação da obra. Você forma na tua cabeça a tua interpretação da obra. E vem um filme e te oferece uma versão que não é a tua interpretação. Uma atriz que você acha que não parece com a personagem que você imaginou na sua mente. Então, tudo isso faz com que se ache o livro melhor do que o filme. Mas eu sempre penso o filme como uma interpretação, que pode ser boa, na minha opinião, ou não, né? Por outro lado, existe a ideia de que filmes ruins, livros ruins, originam bons filmes. Quando o livro é pouco trabalhado, não tem um enredo muito bem, né, muito bem arquitetado, costuma-se dizer que esses livros formam bons filmes. Por exemplo, O Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão é um dos melhores filmes da história do cinema. É impecável. Mas o livro que deu origem ao Poderoso Chefão não é lá essas coisas, né? Então, é um exemplo de como esses livros mais ou menos dariam bons filmes. Um outro exemplo que eu tenho para dar são as relações perigosas, né? Que ou as ligações perigosas, né? Depende da tradução. Que é um livro belíssimo, um romance epistolar, um dos mais bem feitos, né, da história. Sou apaixonada por esse livro. Nós temos o filme As Ligações Perigosas com a Glenn Close, com esqueci o nome dele agora. A Glenn Close, a Michelle Pfeiffer. John Malkovich. O John Malkovich, isso. É um filme muito bom também, mas ele não é um filme que traz uma interpretação tão apurada do livro, vamos dizer assim. Mas as duas obras são ótimas. Mas, né, existe esse degrau, né, entre a obra e a versão. Mas eu acho que o caminho de pensar a versão, né, a adaptação como uma interpretação, eu acho que é um caminho razoável, um bom caminho para a gente pensar as duas coisas diferentes, a obra literária e a obra audiovisual. Então é isso, assim, muitas interações aqui. Caroline, muito grato aqui pela nossa conversa, foi muito bom.
Agradeço também a todas as pessoas que estão participando aqui do nosso programa, e eu passo agora a palavra para a Cristina Nogueiró. Oi, Caroline. Que delícia de bate-papo hoje com você aqui, né? A gente podia ficar o resto da tarde. É muita coisa para contar, né? Eu tenho uma pergunta bem pessoal para você. Como é que tudo começou na sua vida? Você falou da sua mãe, que foi uma grande referência para você, é isso mesmo? Você teve muito acesso quando era criança? Como é que foi isso? Dá para ouvir? Tá, né? Eu ouvi muitas histórias, né? Eu cresci ouvindo muitas histórias e olha só, né? Minha mãe me contava muitas essas histórias, ela lia na minha frente, isso me incentivou muito. E eu lembro de algo que marcou especificamente a minha infância, é que naquela época, e vai eu revelar a minha idade, tinha umas fitas cassetes que a gente ouvia histórias, né? Então vinha o livro, era um livro da editora Globo, vinha a história, por exemplo, da Branca de Neve, algumas histórias, alguns contos de fadas, e ela vinha com uma fita, né, cassete, que você colocava no rádio, e ouvia, né, a história. E eu não sei, né, eu ouvia aquilo o dia inteiro, né, eu ouvia, eu reouvia, eu contava, né, eu contava para as outras pessoas. Então tinha o livro, como eu já tinha decorado, eu não sabia ler ainda, mas eu folheava o livro contando a história para as outras pessoas que pensavam, nossa, ela sabe ler. Não, ela tinha ouvido tanto aquelas histórias que aquilo, né, ela conseguia falar como se fosse lido, né. Então, eu acho que isso foi muito importante, esse primeiro momento dessa infância, porque me mostrou um prazer muito grande das narrativas. Eu sentia um prazer imenso, né, em conviver com aquele universo. Aí eu passei a fase da coleção Vagalume, que tinha, lembro, ali o Marcos Rey e alguns nomes da coleção Vagalume, e aquilo foi alimentando também a minha natureza de leitora. Por um momento eu achei que eu fosse fazer jornalismo na faculdade e acabei depois optando pelas letras, e hoje sou formada em letras, e eu sou formada em letras e escolhi as letras pelo universo narrativo. Pensando, eu já atuava, né, na área do roteiro audiovisual, mas eu entendi que mesmo as narrativas audiovisuais, para chegar até elas, eu tinha que passar pelas narrativas literárias, e que a base estava ali, a base da contação de histórias estava ali. Então foi quando eu optei pela minha faculdade de letras, poxa, e aí veio, né, depois com o fim da faculdade, o clube de leitura também, uma necessidade minha de ouvir outras pessoas falando sobre as suas experiências de leitura, que não fossem da área, que fossem de outras áreas, que pudessem trazer e agregar. Então, eu acho que a minha vida, de uma maneira geral, foi muito pautada, assim, por esse amor pela literatura, pelas histórias, né, pelas narrativas ficcionais. Bacana. Parece meio óbvia a resposta do que eu vou te perguntar agora, mas participar de clubes de leitura pode tornar uma pessoa um bom leitor, né? Você tem notícia de pessoas que não gostavam de ler e começaram a participar de clubes de leitura por curiosidade e se tornaram grandes leitores? No meu clube, no Narrador, as pessoas já eram leitoras natas, né? Então eu não teria essa informação para passar. Mas eu acho sim muito possível, porque é exatamente a mesma situação da pessoa que está passeando pela livraria, porque muitas vezes acontecia isso. A pessoa não sabia o que estava acontecendo. Ela falava, o que está acontecendo? Ela perguntava para alguém que estava na roda, e a gente falava, a gente está discutindo, né, o livro. Não, se você quiser sentar, pode sentar. É que eu não li, não tem problema, senta. E aí terminava o encontro e a pessoa ia lá atrás do livro para conhecer o livro, né? Então eu acho que com certeza é possível, Cris, porque
é o que acontece na prática, quando a gente vê as pessoas entrarem ali, sentarem por acaso e saírem procurando ler alguma coisa, já é incrível. Ah, legal, eu também acredito nisso. Isso que você falou agora, na verdade, acaba sendo uma estratégia também de divulgação, né? Falar um pouquinho do livro, falar um pouquinho do que acontece nesses encontros. Você usa algum recurso diferente, uma estratégia diferente para a divulgação do seu clube, para que as pessoas se sintam mais motivadas ainda? O que eu costumo fazer nas redes sociais, por exemplo, é colocar pequenos trechos do livro enquanto eu divulgo que vai ter o livro, vou lá, seleciono alguns trechos, coloco alguma notícia sobre o autor, por exemplo, uma entrevista com o autor, alguma coisa relacionada à obra. Se é o filme, eu vou lá e levanto todas as adaptações que já tiveram daquele livro e passo a lista. Gente, olha quantos filmes baseados tem nesse livro. Então, é uma forma de que eles se aqueçam para o encontro, né? Se motivem para o encontro. Então, eu faço isso, eu tento fazer isso, fazer essa pincelada de informações a respeito da obra, que é uma forma de chamá-los. Perfeito. Carolina, você tem alguma coisa que a gente não abordou aqui que você acha que seria fundamental estar passando para quem está assistindo? Lembrando que quem está assistindo não são só professores, são profissionais da Secretaria da Educação. Então, a gente tem a ideia e gostaria muito que outros profissionais também promovessem clubes de leitura, né? É muito comum que o professor da sala de aula, o professor, principalmente de língua portuguesa, né? Mas a gente tem notícias de professores de outros componentes curriculares também. O que você eu gostaria de falar que a gente não abordou aqui? Eu acho que a gente abordou um pouco de tudo, sim. Mas eu acho que a gente abordou pouco o lado do aluno, né? A gente falou dos professores que tenham suas dúvidas, etc, né? Eu acho que todos nós já fomos alunos e talvez a gente tenha tido as nossas limitações ou não com a leitura, né? Mas tentar adaptar ao máximo os clubes de leitura a esses alunos. Aquilo que você vai oferecer para ele ler, adaptar ao universo dele, aquilo que ele gostaria, que você acha que ele gostaria de ler, ou aquilo que pode fazer com que ele tenha um bom pensamento, né, a respeito dele mesmo, através daquela obra, porque a literatura também é terapêutica, né? A literatura é terapia, a literatura é uma ótima forma de você aprender a língua, né? Então, né, eu acho que os alunos têm que sim se esforçar e chegar, né, a leitura de um Machado de Assis e ficarem felizes com isso, mas a gente também tem que fazer esse caminho de aproximação, de alguma forma. Selecionar esse material, essa curadoria é muito importante, selecionar esse material que vai agregar e que vai estimulá-lo a ler. Assim, eu acho que isso a gente não falou muito e eu acho muito importante. Ai, bacana, Carolina. Na verdade, a gente teria que fazer vários encontros e cada encontro discute um pedacinho das propostas do clube de leitura, né? Que é muita informação. Acho que sim. Eu acho que sim, Cris. Bom, nós estamos chegando no final desse encontro maravilhoso, né? Quero agradecer a Carolina por esse bate-papo. Essa troca de experiências que aconteceu aqui enriqueceu ainda mais o nosso trabalho e, com certeza, a do público que está assistindo. Tá? Eu queria agora passar a palavra para a Caroline, só para ela fazer o convite para quem tiver interesse em participar do Clube de Leitura O Narrador. Produção, vocês podem colocar o PowerPoint, por favor? Bom, se vocês tiverem vontade de conhecer o narrador, conhecer nossa dinâmica, quer entender melhor como funciona, né? Entender na prática, né, o que acontece no encontro, você pode mandar um e-mail para o narrador clube de leitura, @gmail.com. Se você quiser perguntar também, levantar outras questões que não seja a sua inscrição no próximo encontro, também sinta-se à vontade de mandar, eu vou responder com muito prazer. Nosso próximo livro será Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. Esse livro que deu origem ao filme Como Água para Chocolate, de 1992, com a Juliette Binoche, que
que foi um filme muito falado na época, né? Então nós vamos aí viajar um pouquinho pela literatura fantástica latino-americana, e seria um prazer que vocês pudessem ir com a gente e estar lá com a gente, participar, e enfim, vocês são super convidados, tá? Sintam-se abraçados para participarem. E eu queria aproveitar também e agradecer vocês pela oportunidade de dividir essa experiência. Eu espero que seja útil para as pessoas, que tenham levantado boas questões. Agradecer você, Cris, Mieco, o Carlos, que foi super gentil, me abordou e nós, né, fizemos esse encontro acontecer. Agradecer a Cidinha, que apresentou o Carlos, né? A Cidinha, que é uma participante do clube, uma pessoa maravilhosa, e todos os membros do clube, porque sem eles o clube não existiria, são eles que fazem o clube. Muito obrigada. Obrigada, Caroline. A gente aqui agradece muito a sua disponibilidade para estar aqui conversando e batendo um papinho com a gente. Bom, como vocês sabem, desde a pandemia, o Cremário Covas vem realizando os encontros do Clube de Leitura Gato Preto no formato à distância. E para quem quiser participar dessa experiência, fiquem atentos nas notícias da IFAP, no site da IFAP e no site do CRE. E lá vocês vão encontrar as próximas datas e os títulos que serão lidos esse ano. Bom, eu encerro esse programa informando que essa gravação ficará disponível no YouTube, no canal Desenvolvimento Profissional do Centro de Mídias. Teve uma professora que perguntou, em breve já vai estar disponível lá no YouTube. Quero fazer um agradecimento especial à Caroline. Desejamos muito sucesso para você nessa caminhada. Quero agradecer o trabalho e empenho da equipe da IFAP, do Cremário Covas, do Carlos, que mediou o encontro de hoje, da Mieco, da Lívia, da Eliane e da Edivane, da Paula, que está ajudando lá na mediação também, e, claro, principalmente a participação do público. Tá? Obrigada a todos e até o próximo encontro.